Pessoal, então vamos para a nossa última aula dessa semana, né, dessas atividades que vocês têm para fazer. E vamos para o nosso último conceito que eu dividi aí para vocês, para a gente ter nessas 2 semanas de estudos, tá? Pessoal, o que seria a questão da aceleração média? Então, a aceleração média é quando você tem, o que faz o carro, né, quando a gente está viajando ou a gente está se deslocando dentro da cidade, o que faz o carro ele ter a sua velocidade constante? Então, o que faz ele ter a sua velocidade constante é justamente a relação com a aceleração média que você vai ter daquele veículo. Então, o que acontece? A gente tem, para ter essa aceleração média, a gente utiliza unidades que são a velocidade sobre o tempo, tá? Então, são essas unidades que a gente acaba utilizando para descobrir a questão da nossa aceleração média. Então, para você descobrir, né, aquele veículo, aquele móvel, aquele corpo, né, qual foi a aceleração dele. Então, é uma relação que nós temos de velocidade com o tempo. E aí você sabe como que foi a aceleração. É o que acontece no carro, né? A gente tem um acelerador do carro justamente para isso. Conforme você vai acelerando mais, você vai ter uma velocidade maior e um tempo menor de viagem. Quanto menos você acelera, aí você tem uma velocidade menor e um tempo maior de viagem, tá? Então, vamos lá. A M é justamente a aceleração média, tá? Como a abreviação ali já diz, né? A M, velocidade média. Nessa velocidade média, pessoal, a gente pode ter a unidade de metros por segundo ao quadrado ou quilômetros por hora ao quadrado também. Já vou explicar para vocês por que é ao quadrado. É parecido com a unidade que a gente viu de velocidade, né, no outro vídeo. Temos o tempo, ΔV, desculpa, ΔV é velocidade, tá? ΔV então é velocidade. Pessoal, a velocidade que a gente viu a unidade no outro vídeo, ela pode ser o quê? Em metros por segundo ou quilômetros por hora. Essa é a unidade que nós temos, tá? E o tempo, ΔT, agora sim o tempo, né? Você tá confundindo ali já. Então, o tempo, pessoal, a gente pode ter em segundos ou horas. Por isso, pessoal, que a unidade da aceleração média, ela vai ser metros por segundo ao quadrado ou quilômetros por hora ao quadrado. Porque você pega a unidade da velocidade e você tem a unidade do tempo. Então, né, você tem 2 vezes a unidade do tempo, por isso que é ao quadrado, tá? Então, é dessa forma que a gente acaba descobrindo. Então, a gente precisa saber o que é, né, o que a gente vai substituir ali na fórmula, qual que é a aceleração média, qual que é a velocidade e qual que é o tempo. E agora eu vou passar 2 exemplos para vocês com relação à nossa aceleração média, tá? Pessoal, então vamos para os nossos exemplos sobre aceleração média. Então vamos lá. Um rapaz estava dirigindo uma motocicleta a uma velocidade de 25 metros por segundo em 5 segundos. Qual foi a aceleração média? Então a gente já sabe que o exercício quer que a gente descubra a aceleração média, que é AM igual. Qual é a fórmula, pessoal? ΔV, que é a velocidade, com ΔT, que é o tempo, certo? Então, como eu falei para vocês, a aceleração é justamente o que o exercício quer que a gente descubra. A gente vai procurar, então, a unidade da velocidade no exercício. Então, um rapaz estava dirigindo uma motocicleta a uma velocidade, aqui, ó, já tá falando, ó, velocidade de 25 metros por segundo. Então, 25 dividido por tempo. Qual é o tempo, pessoal? Em 5 segundos. Então, 5. A aceleração média igual 25 divididos por 5, nós vamos ter 5. 5 o que, pessoal? Qual é a unidade que nós temos da aceleração média? A unidade da aceleração média sempre vai ser o que eu falei para vocês.
no caso, o exercício, ele deu as unidades, sempre vão ser proporcionais, né? O exercício deu metros por segundo para nós, então o resultado tem que ser metros por segundo ao quadrado, tá? Então, esse é o nosso resultado do primeiro exemplo. Tá, pessoal? Acho que é bem tranquilo, né? Exemplo 2. Vamos usar a mesma fórmula já aqui para adiantar. Velocidade e o tempo. Uma partícula passa acelerada durante 4 segundos por uma aceleração média de 2,8 metros por segundo. Qual será a velocidade nesse tempo? Então, mudou um pouquinho esse exemplo com relação ao outro. Ele quer saber o que, pessoal? Qual será a velocidade? Então, ele quer saber a velocidade. Delta V que ele quer saber. Então, se ele quer saber a velocidade, quer dizer que ele deu a unidade pra gente de aceleração média e ele deu a unidade também do tempo, tá? Então, vamos ver lá. Uma partícula passa acelerada, então já tá falando ali. Acelerada é a nossa unidade de aceleração durante 4 segundos por uma aceleração média de 2,8 metros por segundo. Então, o que nós temos aqui? Uma unidade em segundos e uma unidade em metros por segundo. Aqui o exercício já fala, ó, aceleração média de 2,8 metros por segundo. Então, isso que nós temos é a aceleração. Então, onde a gente tem o AM, vamos substituir. 2,8 igual. Nós temos a velocidade, pessoal? Não, a velocidade é justamente o que o exercício quer que a gente descubra. Então, a gente repete a unidade da velocidade. E divide pelo tempo. O exercício deu tempo? Se nós temos a aceleração, eu só esqueci de colocar na aceleração ali no exemplo, pessoal, ao quadrado, né? Aí, desculpa o errinho ali na hora da professora passar, mas é ao quadrado. Sempre a unidade, né, da aceleração. Eu tinha acabado de falar pra vocês ainda. Então, a unidade que nós temos, pessoal, com segundos, que é o tempo, é o número 4. Então, 4. Colocamos aqui. O que nós fazemos nesse caso, pessoal? A gente já viu, né? Eu sei que vocês já viram. No ano passado, quando a gente viu alguns exercícios assim, vocês já sabiam fazer. Então, a gente faz como se fosse a regrinha de 3. Meio pelos extremos. Multiplica um pelo outro. Delta V, a gente tá multiplicando com um ali imaginário. Então, fica delta V mesmo. Igual 2,8 vezes 4, tá? Então, a gente faz a multiplicação e acabamos achando o resultado. Delta V igual a 11,2. 11,2 o que, pessoal? Qual é a unidade da velocidade que nós temos? O exercício, ele deu tudo pra gente em metros por segundo, tá? Então, nós temos a velocidade metros por segundo. Achamos o resultado da velocidade. Então, conseguimos achar a velocidade tendo os dados como a aceleração média e o tempo, tá? Então, são esses exemplos que a gente pode ter com exercícios. Pessoal, então a partir, né, vocês têm um cronograma, vocês vão começar a fazer a atividade avaliada de vocês, né, eu coloquei para vocês lá com relação às datas para vocês estarem desenvolvendo. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, já falei, né, vocês podem me mandar mensagem, mandem lá no grupo ou manda até mesmo no privado, que às vezes a dúvida que vocês têm é uma coisinha assim breve, né, rapidinho, mas vocês não devem ficar com dúvida. Tá? Então, tirem a dúvida de vocês mesmo e façam em dia, tá? Tentem seguir o cronograma, não só na matéria de ciências, mas em todas as matérias. Eu sei que os professores estão mandando o cronograma para vocês como se fosse, né, as datas das aulas mesmo. Então, tentem seguir esse cronograma que fica mais fácil para vocês se organizarem. E aí, vocês acabam perdendo, às vezes, ali por dia, né, um tempinho para fazer, do que depois vocês ficarem desesperados quando tiverem que entregar. Tá, pessoal? Então, a nossa aula dessas 2 semanas é isso. A gente vai se ver, né? No caso, vocês vão me ver, né? Eu não vou ver vocês. Eu não sei, né? Quando a gente vai terminar tudo isso, porque tá difícil, né? A nossa cidade está aumentando os casos, então fica mais complicado a nossa volta. Mas, né, na outra aula, vocês vão me ver também em vídeo. Eu
vou estar mandando para vocês com relação aos nossos conteúdos, para estar esclarecendo. Então, espero que os vídeos sejam esclarecedores para vocês e ajudem bastante para vocês fazerem a atividade, tá, pessoal? Beijos e até a próxima aula.